Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, da Ideal Equipamentos para Laboratórios, e estou aqui para apresentar a empresa para vocês. A Ideal é uma empresa de 16 anos no mercado, desenvolvendo novos produtos e trazendo facilidade para o dia a dia da farmácia. Produtos como as encapsuladoras semiautomáticas, embalagens como sachê, como blister, e novos produtos que estão sendo desenvolvidos. E estamos mais uma vez juntos participando desse grande evento que é o Congresso da Consufarma. Infelizmente, esse ano não poderemos estar juntos em nosso stand, mas estaremos aqui, na sede da Ideal Equipamentos, online, esperando por vocês. Aproveite nossos produtos, nossos novos desenvolvimentos, sempre com o melhor preço e um excelente prazo de entrega. Obrigado e aguardamos você lá. Prontinho, já estamos online. Olá, pessoal. Estamos já com o pessoal assistindo a nossa live. Antes da gente começar, vou aguardar mais uns minutinhos, né? Para o pessoal entrar aqui na live, que a gente vai falar hoje sobre os filmes orodispersíveis, né? Vamos guardar só mais uns instantes. Queria ver se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo claramente aí? Tranquilo? A imagem, o som está chegando bonitinho. Dá o feedback para mim, por favor. Legal, obrigado, Miriam, bom dia. Obrigado, Gabriele, também bom dia. Vocês podem também compartilhar o link da live com os colegas, para que a gente possa compartilhar e fazer um negócio bem legal aqui. É uma live que vai durar pouco tempo, 30 minutos, para que vocês fiquem motivados a fazer filmes orodispersíveis aqui, tá? Obrigado, Júnior, pelo feedback do som. Ariadne, bom dia. Tá subindo aqui o número de participantes. O pessoal vai entrando. Pessoal que está entrando, muito bem-vindos. Dá o feedback aí pelo chat. Se está tudo legal, se estão conseguindo ouvir direitinho. Mais uns minutinhos só para o pessoal entrar e a gente já começa a nossa apresentação sobre esse assunto muito legal, que são os filmes orodispersíveis, tá? Vamos falar sobre eles hoje aqui, de uma forma bem prática, bem rápida, mas que vai mostrar para vocês como é legal fazer essa forma farmacêutica, né? Como é bacana você poder apresentar essa novidade para os seus médicos, apresentar essa novidade para os seus prescritores em geral. Vocês vão gostar muito disso daqui que eu vou apresentar para vocês. E com uma coisa bem bacana, que é você vai conseguir fazer, né? A gente garante que você vai conseguir fazer essa forma farmacêutica na sua farmácia, né? Com um investimento muito, muito legal de você fazer, que vai te trazer um retorno sensacional, tanto diferencial para você se destacar na sua região, na sua cidade, como uma farmácia que traz inovação, como também
realização profissional e pessoal em fazer esse tipo de forma farmacêutica. Vocês vão gostar muito do que a gente vai apresentar, sempre de uma forma motivadora, e no finalzinho a gente vai ter uma novidade aí para falar para vocês, né? Que vai ser bem legal, tá? Então já são 11h34. Bom dia, Daniela. Pessoal que chegou agora aí, que está assistindo, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Já eu já vou começar, está quase na hora. Onze h 34, estamos com 23, já está subindo, vai subir mais. Guardem só mais um minutinho, que já em mais um minuto, talvez menos, a gente já começa. Opa, já entraram mais dois. Ok, são 11h35, então. Vanessa, de Santa Catarina, bom dia. Já temos mais dois, não esqueçam, compartilhem o link aí com seus amigos, para não perder a chance de aprender um pouquinho sobre essa forma farmacêutica e, principalmente, aprenderem que é possível fazer essa forma farmacêutica na farmácia sem gastar muito, sem investir muito, e com garantia de sucesso, tá bom? Vocês vão conseguir fazer, e eu vou mostrar por que vocês vão conseguir, tá? Vamos começar, então? Deixa eu acionar aqui minha apresentação, só um segundinho. Só um segundinho, já vou compartilhar essa tela com vocês. Aí vocês vão passar a ver, vocês vão me ver pequenininho, né? E vocês vão estar vendo a imagem da apresentação, tá? Então vamos lá, pessoal. Ó, é o seguinte. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Antônio Paludetti, eu sou farmacêutico. Eu atuo nesse segmento há muito tempo, né? Eu costumo brincar que quando eu comecei nesse negócio de manipulação, o Mar Morto ainda estava doente, né? Então, faz já pelo menos uns 30 anos que eu estou nesse negócio de manipulação, de farmácia com manipulação, já tive minha própria farmácia, trabalhei na Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, Anfarmag, trabalhei em empresas de matéria-prima, trabalhei em farmácias, fui funcionário de farmácias com manipulação, e desde 1995 eu passei a me dedicar ao magistério, né? Eu fiquei 25 anos praticamente trabalhando no ensino de farmacotécnica, legislação e cosmetologia, e também em aulas, em ensino de pós-graduação, lato sensu, em cursos de farmácia e cursos de especialização de farmácia e de nutrição em todo o Brasil, né? Eu conheço todas as cidades brasileiras com escolas de farmácia, então, e conheço também o mercado de manipulação, passei pelas inúmeras portarias, decretos, leis, evoluções tecnológicas, regressos tecnológicos que também teve nesse meio tempo. Então, eu tenho participado ativamente desse mercado de manipulação desde 1988. Então, tem aí uma boa estrada rodada nesse caminho, né? E tendo vivenciado também momentos difíceis da manipulação, né? Na época da implantação da RDC 33, enfim, uma série de coisas, né? Eu tenho ministrado palestras aqui na Ideal Equipamentos, já feito várias lives com eles, e através da minha empresa, a RX Consultoria, e do RX Suporte, que é o meu site, eu tenho atendido a farmácias de manipulação no Brasil inteiro, inclusive várias pessoas que estão assistindo a live aqui são minhas clientes, né?
Então, muitas pessoas aqui, todos muito bem-vindos, né? A Selma, a Daniela, a Érica, a Ariane, a Regiane, né? Todo o pessoal aí, o Rodrigo Gaukli, né? Então, todos vocês aí, muito bem-vindos, e eu espero poder mostrar para vocês um pouquinho dessa tecnologia nova, né? Quer dizer, não é tão nova assim, a gente vai ver, que os que são os filmes holodispersíveis, né? Agradecer mais uma vez, né? Eles sabem disso, do meu sincero, fraterno agradecimento ao pessoal da Ideal por proporcionar essa oportunidade para mim de estar falando sobre filmes holodispersíveis, não só a oportunidade de falar, mas a gente trabalhar juntos no desenvolvimento dessa tecnologia. E agradecer também a todas as meninas aqui que estão dando apoio para a gente, as meninas do departamento de vendas da Ideal, e também a minha grande amiga aqui, a Glau, que faz toda a parte técnica aqui, que dá todo o suporte técnico aqui na live, né? Um abraço grande também para o pessoal da Ideal, o Jairo, o Flávio e o Sérgio, que são aí os proprietários, que têm confiado bastante no meu trabalho. Então, vamos lá? Vamos começar? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que é esse filme holodispersível? Então, vamos lá. Deixa eu só puxar minha apresentação aqui para frente. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo aí. Muito bem. Então, olha só. Vamos entender primeiro por que é importante a gente fazer filmes holodispersíveis, né? Então, olha só. Existe uma necessidade latente no mercado, e ela não é recente, e isso tende a ficar mais ou menos como a gente está hoje. Segue a setinha aqui, ó. A gente sabe que desde 2010, né? A gente já sabe que cerca de 1/4 dos pacientes, né, apresentam de dificuldade de deglutição. Essas dificuldades de deglutição podem ser relativas à idade, ou é muito novo, criança muito nova, ou é idoso. Também pode ser pessoas que estão fazendo tratamentos de câncer, pessoas que estão entubadas, enfim, existe uma série de alterações na normalidade que fazem as pessoas ficarem com dificuldade de deglutição, né? Quem tem criança pequena sabe a dificuldade que é dar um medicamento, né? Quem lida com idosos também sabe da dificuldade, né? Muitas vezes você dá um medicamento para o idoso e ele não engole, ele acredita que ele não tem que tomar aquilo e acaba não engolindo. Animais, com a dificuldade que você tem em dar medicamentos, por exemplo, para gatos, para animais exóticos, até para cães também, são problemas que sempre ocorrem no nosso dia a dia na farmácia, né? Existe também, não é isso sobre o que eu vou falar, mas existe também a possibilidade de você aplicar filmes sobre a pele. Então, os filmes holodispersíveis, eles são realmente uma oportunidade muito interessante para as farmácias se diferenciarem na sua região, levando inovação, levando diferencial competitivo e de marketing, e principalmente, que eu acho que é a nossa razão de ser, é a função do farmacêutico, levar o benefício terapêutico, a comodidade, a tranquilidade, a facilidade de administrar o medicamento para um paciente. Por isso, essa é a nossa razão de existir, né? De trabalhar, de levar o conforto e a comodidade para os nossos pacientes. Então, a oportunidade existe, ela está à nossa espera. Mas isso não é necessariamente uma novidade, né? Olha só. Quem já não participou de uma festinha de aniversário, geralmente é de criança, em que o bolo de aniversário é decorado, por exemplo, com uma foto dos Vingadores, né? Agora está na moda, lá, os Vingadores, ou a Mulher Maravilha, ou a Frozen, ou então o Linkin Park, né? Então, sempre você tem no bolo de aniversário aquele papel de arroz, né? Que está desenhado, está pintado com um corante comestível,
um personagem aí das histórias de cinema ou histórias em quadrinho, algum super-herói, né? Muito bem. Esse papel comestível é um filme, tá certo? Ele é um filme. Ele existe há muito tempo já. Se conhece isso é milenar, né? Folhas de gelatina na culinária, aquelas folhas de gelatina sem sabor, que você dissolve para preparar doces, etc., ou até mesmo pratos salgados também, né? São também filmes, né? São polímeros que são transformados em lâminas, tá? Na indústria farmacêutica e na área de medicamentos, esses filmes, eles começaram a aparecer em 1970. Segue aqui a seta, ó. Então, em 1970, eles começaram a ser apresentados como uma alternativa aos comprimidos convencionais, às cápsulas e aos xaropes. Por quê? Pela sua facilidade de administração, deglutição e a garantia da ingestão do ativo, né? Em 2001, a Pfizer introduziu um produto chamado Listerine Pocket Pack, que na verdade era o Listerine, né, que a gente conhece, o colutório, né, a solução para gargarejo, o enxaguante bucal, na forma de um filme. Ou seja, a praticidade de você levar dentro de uma bolsa o seu enxaguatório bucal, dele não vazar, não derramar. Então, isso foi, em larga escala, o primeiro uso, digamos assim, farmacêutico dos filmes. E o primeiro filme oral com ondansetrona, que é o Zuplens, né, que foi lançado mais ou menos nessa mesma época, trouxe, então, os filmes orodispersíveis para terapia medicinal, tá? Então, os filmes não são uma novidade dentro da indústria farmacêutica e dentro da terapêutica. Eles já existem há algum tempo, mas, recentemente, eles começaram a ganhar cada vez mais interesse. Atualmente, a gente tem cerca de 300 especialidades farmacêuticas já aprovadas para uso na forma de filme nas mais variadas especialidades terapêuticas médicas, né? Mais de 1.000 trabalhos científicos acumulados sobre a aplicação desta forma farmacêutica. Olha só que interessante isso. A gente pulou de 20 trabalhos em 2007 para 250 trabalhos em 2018, 200 trabalhos em 2019 e no ano de 2020, 30 trabalhos, né, neste ano. Claro que a gente teve uma diminuição aí em função da pandemia, mas é um número grande de trabalhos, né? A gente tem que entender um pouco que 2020 é um ano muito atípico, né? A ciência toda se voltou para o Covid, de uma certa forma, mas mesmo assim a gente tem bastante trabalhos sendo publicados sobre filmes orodispersíveis, né? No Brasil, os filmes chegaram em 2017, né? Foram a primeira vez que eles foram apresentados foi em 2017. A tecnologia que foi apresentada, depois eu vou falar um pouquinho dela, ela é muito eficiente, né? E ela é válida para se fazer filmes, mas ela tem um custo alto de implantação, de execução, ela é difícil de ser executada e ela requer um investimento inicial elevado, né? Que não é possível que todas as farmácias venham a fazer isso, né? Então, o que acontece, né? Em 2017, a gente começou a pensar em alguma técnica que pudesse produzir um filme orodispersível que fosse de fácil execução na farmácia, né? E aí, então, o pessoal da Ideal entrou em contato comigo, né? Para que a gente pudesse pensar em algo. Gente, vocês não têm noção de como foi difícil chegar nisso aqui, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Nós fizemos muitos, mas muitos testes para chegar nisso aqui que vocês estão vendo aí na tela, né? Num molde que
ao mesmo tempo, pudesse ser um molde, um material de acondicionamento para os filmes orodispersíveis. Eu comecei a trabalhar com isso em 2017, aí depois a gente parou um pouco para tentar estudar um pouco mais, para modificar a técnica, e quando foi no início do ano de 2019, eu fui procurado também por uma outra empresa, Ativos Magistrais, para aperfeiçoar uma base para filmes orodispersíveis, né? E desta junção de trabalhos, né, de esforços, digamos assim, nasceu o que a gente chama de uma revolução da técnica, né? O que acontece? Foram 3 inovações que permitiram isso. Primeiro, uma inovação da base. Então, foi criada uma base chamada Polifil, pela Ativos Magistrais, que ela reúne num único produto pronto para uso todos os componentes necessários para a formação do filme. Uma inovação no molde, que a Ideal Equipamentos fez, nesse moldezinho aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Esse molde é assim, dá para ver direitinho aí, depois eu vou mostrar com detalhes, e aqui ele está acondicionado. Este molde, ele tem uma ligação íntima com a base, ou seja, quando você usa a base Polifil e esse molde, eles funcionam bem juntos, porque eles foram desenvolvidos juntos. E em terceiro lugar, uma técnica. Ou seja, como faz para você colocar o filme na forma líquida aqui nesse molde e esse filme se transformar nisso aqui, no filme acabado. Que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Esta técnica envolve muitos processos. Envolve processos de preparo da base, envolve processo de secagem, envolve processo de garantia do peso, envolve uma série de requisitos, e essas coisas foram desenvolvidas juntas, né? Então, essas 3 inovações permitem que você possa preparar o filme de forma rápida, reprodutível, precisa, com garantia de que você tem efetivamente a dose que foi colocada quando você preparou a sua receita, essa dose está lá, e de uma forma prática, fácil e rápida, né? Nada de ficar com toneladas de cálculos, nada de ficar cortando filme, você vai ter o produto feito rápido. E o paciente, gente, na hora de usar, é simples demais. Eu vou mostrar depois para vocês aqui ao vivo, tá? Essas 3 coisas juntas transformaram isso numa inovação. Uma inovação não é uma invenção. Uma inovação é uma invenção que se torna uma realidade prática no mercado. Isso é inovação, né? Antes disso, a gente tinha uma técnica que funciona bem, mas que não chegava em larga escala no mercado. Essa técnica permite que qualquer farmácia, inclusive aquelas que já fazem pela outra técnica, possa fazer com mais rapidez e tranquilidade os seus filmes orodispersíveis. Isso leva ao quê? Economia ou aumento de lucro, leva uma vantagem terapêutica, porque mais pessoas podem usar o filme orodispersível, mais pessoas podem ter o acesso a essa tecnologia e a essa terapêutica quando ela for indicada, e o principal beneficiário é o nosso paciente. Ou seja, é uma técnica que foi pensada para o benefício do paciente, né? Como eu gosto de trabalhar. Essa é uma coisa que o farmacêutico, a gente jura isso, né? A gente tem que ser um instrumento para o bem dos nossos pacientes. Então, essa técnica, ela possibilita tudo isso. Então, agora aí dá para vocês verem melhor, né?
Então, veja, é uma inovação na base, na técnica, uma inovação no acondicionamento do produto, né? Então, se você faz o produto pela técnica de moldagem, que é a técnica que a gente sugere para vocês aqui, né? Você pode acondicionar o seu filme num sachêzinho, como eu mostrei, né? Esses sachês aluminizados, eles são interessantes porque eles permitem o acondicionamento individual de cada filme, né? Cada filme vai ficar colocado em um único sachê, ou você pode, dentro de um sachê, colocar até 2 ou 3 filmes, que seriam as doses diárias que você utilizaria. Então, é muito interessante isso aqui, né? Mas, imagina que você está cuidando de um pet, né? Ou você está cuidando de um idoso, que você não precisa levar isso dentro de uma bolsa, né? Ele pode ficar guardado lá no armário dentro da sua casa, num local seco e fresco, e aí você tem esta outra embalagem aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ela vai aparecer em detalhe aí, ó. Então, pela técnica de moldagem, que é a técnica que a gente usa esses moldes aqui, você consegue acondicionar o seu filme em uma embalagem multidose, como essa que vocês estão vendo aqui, né? Está aqui na minha mão, tá? Estão os filmes todos colocados. E aqui na foto, segue aqui a setinha, ó, na foto você vai ver o detalhe dessa embalagem. Então, ela tem ranhuras para você acomodar os filmes como se fossem cavidades, né, para você colocar os filmes em pezinhos. Eles não caem, tá certo? Eles ficam presos aqui no sachê, como vocês estão vendo aí, ó. Eles ficam presos, eles não caem. E ela ainda tem um bercinho para você, no fundo dela e nas laterais, para você colocar sílica gel dessecante, que impede o amolecimento e a absorção de umidade por parte dos filmes. Os filmes têm essa tendência, todos eles, independentemente da técnica, todos eles têm a característica de absorver umidade, né? E se você quiser fazer o filme por laminador, porque a gente também pensou no pessoal que quer fazer o laminador, que já investiu nisso, né? Então, as pessoas que querem fazer usando a técnica do laminador, ou que não querem mandar os filmes assim, né? Desta forma, podem colocar os filmes aqui nesse fichariozinho. Aqui na foto tá para ver direitinho, é como se fosse um fichário. Vou mostrar aqui a embalagenzinha para vocês na tela, ó. É como se fosse um fichário e os filmes vão presos entre uma folhinha e outra. Aí você pode colocar tanto um filme feito no laminador, quanto um filme feito aqui no molde. Você tira do molde, né, ele sai fácil, você tira do molde e põe ali. Para isso, a gente tem aqui uma embalagem filmes, né? Você prepara 10 filmes de uma vez, tira daqui e coloca aqui dentro da caixinha. Então, essa embalagem multidose tipo fichário atende as pessoas que não querem usar o sachê ou atende também as pessoas que querem fazer o filme no laminador. Então, a gente não esqueceu desse pessoal que faz o laminador. Tanto a base polifil quanto as embalagens da Ideal podem ser feitas e utilizadas como você preferir. Você tem a opção de fazer do jeito que você quiser, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente pensou no segmento magistral, não apenas no nosso interesse particular, né? Como eu falei antes, para que você prepare esses filmes de uma forma prática e rápida, também é necessário a base polifil. Essa base é uma base, como eu disse, que contém todos os ingredientes necessários para a preparação do filme na forma sólida, exceto os componentes líquidos, né? Mas o interessante disso é que esta base, ela é otimizada para secar rapidamente, tanto
no nosso molde, né, quanto no laminador, se você preferir fazer no laminador. E você vai ter toda a garantia de que ela vai dar certo para você. Tá? Então, gente, esse é o momento, né? Essa é a hora de você abraçar essa ideia, né? Se você ainda não faz, começar a fazer os filmes, levar essa tecnologia para a sua cidade, para os seus prescritores. Não é difícil. É tão simples quanto fazer um xarope. Tão simples quanto fazer uma goma. E com um detalhe, né? Não demora tanto para preparar a base quanto demora para preparar uma base para gomas. E o laboratório não fica fedido. Né? Pelo contrário, fica o cheirinho gostoso do aroma que você colocar na sua preparação. Então, não vamos perder tempo. Vamos levar o filme para todas as terapêuticas que necessitarem. Né? E um recado que eu sempre dou. O nosso objetivo ao facilitar a técnica não é que você barateie o preço do filme. O nosso objetivo não é tornar o filme mais barato, é tornar o filme mais universal com isso. Porque o filme é uma inovação. E como toda inovação, ela exige investimento. Você vai ter que aprender a fazer o filme. Para isso, eu tenho um curso online que você vai assistir. Você vai despender tempo investindo na sua empresa, na adaptação dos seus processos para fazer esse filme. É necessário, claro, um investimento de tempo, né? Muito mais simples com a nossa técnica do que com a técnica do laminador. Mas, lembre disso, você vai conseguir. E por esse investimento que você está fazendo em você, primeiro, com conhecimento, e na sua empresa, você tem que cobrar um preço justo. Né? A ideia não é baratear o filme, a ideia é tornar o filme uma terapêutica universal e disponível para qualquer prescritor que necessite prescrevê-lo. Tá? Então, esse é o momento. Vamos fazer isso, vamos adotar essa possibilidade. Agora você pode fazer. Tá? Mas assim, eu estou falando disso já desde o começo e não expliquei ainda o que é o danado do filme. Né? Então, veja só, eu gosto muito de usar a definição da Anvisa, que é a nossa definição mais importante aqui para nós no Brasil, né? Então, a definição da Anvisa, que está no formulário do Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, que é uma publicação que tem lá no site da Anvisa, gratuita para download, é que filme orodispersível é uma forma farmacêutica sólida, segue aqui a setinha, ó, uma forma farmacêutica sólida, que consiste de uma película fina e alongada, contendo uma dose única de um ou mais princípios ativos, podendo ou não conter recipientes. Essa é a definição. Na verdade, o filme sempre tem recipiente, é difícil você formar um filme só com ativo, é bem difícil, é possível, mas é praticamente... na prática, isso não acontece, né? Então, essa aqui é a definição que eu gosto de dar para filmes orodispersíveis, a definição que está na Anvisa. Qual que é o conceito de um filme orodispersível? Definição é uma coisa, né? Definição é o que está lá na lei, a gente tem que cumprir, pronto. Mas o conceito, então, a primeira coisa importante, segue aqui, ó, a seta. É uma forma farmacêutica inovadora. Então, a gente já falou sobre isso. Ela é composta de um sistema polimérico não friável, contendo princípios ativos e adjuvantes. O que é um sistema polimérico não friável? É um sistema polimérico que não se quebra, ele não se parte. Quando você pega um filme, eu vou sacar um filme aqui do invólucro, vou até mostrar para vocês. A gente tira o filme do invólucro para utilização com muita facilidade. Pronto, ó. O filme já saiu, ele é super fininho, né? E ele não é friável, ele não se quebra, ó. Ele não se quebra e nem se parte com facilidade. Se você puxar, ele resiste, né? Mas ele é fino o suficiente, dá para você enrolar se você quiser, tá? E aí o paciente ingere o filme facilmente, tá? Então, quando colocado na boca, ele se dissolve rapidamente, não necessita de água para utilização e não necessita ser deglutido ou mastigado. Então, a sensação que a gente tem ao colocar o filme na boca é muito parecida com a sensação de colocar
uma hóstia, né, para quem é católico, ou colocar uma massa seca na boca, ela gruda, ou até mesmo uma folha de gelatina, ela gruda na boca e fica grudada, né? Ela fica aderida na boca e ela não solta. E é isso que garante que, com a saliva, o filme vai se dissolver e o paciente vai obrigatoriamente deglutir e ingerir o princípio ativo que está ali, tá? E ela não necessita de água, que é uma vantagem. Você pode usar o medicamento em qualquer local. Além disso, ele é discreto, ele cabe no bolso, na bolsa, com muita facilidade, né? Quando você fala de filmes orodispersíveis, existem vários nomes que você encontra na literatura, né? Então, segue a setinha aqui, ó. Todos os filmes têm esse nome aqui. Em alguns lugares do Brasil, o pessoal prefere chamar de strip oral, outros lugares o pessoal prefere chamar de filme oral, outros lugares o pessoal chama de filmes orodispersíveis. A nomenclatura da Anvisa fala filme orodispersível, mas, como eu ressaltei aqui, você pode encontrar todos esses nomes aqui, né? Bom, existem vários tipos de filme. Não existe só um tipo, não, né? Existem filmes que a gente chama de liberação rápida. Esses filmes são filmes caracterizados por ter uma espessura e um tempo de desintegração muito rápido, de cerca de 30 segundos. Você tem filmes mucoadesivos de liberação rápida. Esses filmes são os nossos, né? Os nossos são os filmes mucoadesivos de liberação rápida. Eles não são tão finos quanto um filme de liberação rápida. E o tempo de liberação deles é um pouquinho a coisa mais lento. Mas esse fato não interfere no resultado terapêutico, né? E eu vou explicar isso porque daqui a pouquinho, tá? E a gente tem também um outro filme que são chamados de filme mucoadesivos de liberação lenta, que, na verdade, esses filmes mucoadesivos de liberação lenta são filmes que você coloca, aí não na língua, em geral se coloca aqui na bochecha, né? Pelo lado de dentro da bochecha, e esses filmes ficam em contato com a parede da mucosa bucal e uma parte da mucosa gengival, e eles podem se desintegrar em até 6 horas, até 8 horas, a menos, às vezes 4 horas, dependendo da finalidade que você tem. E o objetivo aí, nesse caso específico, é você ter uma liberação transmucosa, ou seja, absorção a partir da mucosa bucal. Eu vou falar disso depois com um pouquinho de detalhe, que isso é importante a gente saber, para situar bem a questão da forma farmacêutica. O filme oral, geralmente, ele não se destina à absorção bucal. Tá? Não é para ter absorção sublingual ou bucal. O filme orodispersível, ele tende a substituir a forma xarope, a forma líquida ou a forma comprimido, com uma vantagem de acelerar o tempo de surgimento do efeito farmacológico, mas com um cuidado, ele não obrigatoriamente será de absorção bucal ou sublingual. Tá? É muito importante isso. Os prescritores vão cair na tentação de perguntar para você se o filme aumenta a resposta terapêutica. Você vai dizer sim. É porque absorve pela boca? Vai depender. Em geral, a absorção bucal não é significativa. Vai depender muito do fármaco. Há fármacos que vão conseguir ter uma absorção bucal no tempo de contato em que o filme permanece na boca, porque o tempo de contato é pequeno. Vai haver fármacos que vão conseguir isso, mas isso geralmente não é a regra, ok? Então, o filme se destina à liberação imediata na boca e ao longo do trato gastrointestinal, mas a absorção é muito mais parecida com uma forma líquida, né? Na verdade, ele é muito mais parecida com a forma líquida de solução, com um xarope, tá? Muito bem. O nosso filme mucoadesivo de liberação rápida, ele tem uma área de cerca de 2 a 8 centímetros quadrados, que é mais ou menos esse tamanho que vocês estão vendo aí. Deixa eu colocar aqui um anteparo, que aí fica mais fácil de vocês verem, ó. Esse tamanho aqui, ó. Tá? Então,
É pequeno. O nosso filme tem uma espessura. Quando você faz esse filme pela técnica que eu recomendo, né, que é a técnica de moldagem, a nossa espessura de filme fica em torno de 100 micra, dependendo do volume utilizado. A gente consegue, de acordo com a técnica, trabalhar com filmes um pouquinho mais finos ou filmes um pouquinho mais grossos. Isso muda um pouquinho o tempo de dissolução, né? A espessura varia nos nossos filmes de 75 a 150 micra, mas existem filmes mucoadesivos, porque também isso depende da fórmula que se usa, da formulação, né? Com espessuras de 50 micra e indo até 500 micra, ou seja, meio milímetro de espessura. Tudo isso é considerado filme, está na literatura, tá? Eu não estou inventando nada. Então, a gente não pode dizer que só existe um tipo de filme e que só uma tecnologia produz filmes de qualidade. Não. Aqui você tem um filme orodispersível de qualidade e com uma espessura que permite um tempo de desintegração que é, em geral, até 60 segundos, né? Em geral, por volta de 50 segundos. Mas, se você fizer o filme um pouquinho mais grosso, ele vai ficar com até 3 minutos de desintegração. Isso faz muita diferença no resultado terapêutico? Não muita, tá? E como ele gruda na língua, não tem jeito do animal, da criança ou do idoso cuspir o filme, não consegue. Então, o filme é muito rápido e funciona muito bem, tá? E o nosso filme mucoadesivo tem essa vantagem de grudar e não ter como separar, né? A maioria dos filmes é assim também. Quais que são as vantagens dos filmes orodispersíveis? Primeiro, é que a absorção se inicia na boca, tá certo? E ela é facilitada ao longo do trato gastrointestinal. E eu vou mostrar isso num fluxograma para vocês entenderem melhor daqui a pouquinho. Com isso, você tem uma redução do tempo do surgimento do efeito farmacológico. É simples, né, gente? Não tem o tempo de desintegração de um comprimido. Um comprimido, para se desintegrar ao longo do trato gastrointestinal, ele pode demorar de 10 minutos, às vezes até menos, se for um comprimido de desintegração rápida, como um orodispersível, né? Pode ser menos, mas um comprimido convencional, ele tem um tempo de desintegração que pode demorar de 20 minutos até 1 hora, né, para se desintegrar. Uma cápsula demora também cerca de 20 minutos, uma cápsula convencional de gelatina pode demorar até 20 minutos para se desintegrar ao longo do trato gastrointestinal. Com isso, você tem um lag, que a gente chama, né, um espaço, um lag time, no qual a forma farmacêutica ainda não está entregando o ativo para absorção numa velocidade alta. Quando você toma um medicamento em gotas, ele sempre faz efeito mais rápido, né? Por quê? Porque a solução, o medicamento na forma gotas, o ativo já está em solução. Como o ativo está em solução, ele chega no local de absorção e já é prontamente absorvido. Não há necessidade de passar pelo processo de desintegração. Então, ele vai direto. É o nosso caso aqui com os filmes. Geralmente, os ativos estão solubilizados ou então em partículas muito finas que rapidamente se dispersam e entram em contato com a mucosa no sítio de absorção e são absorvidos mais rapidamente, reduzindo esse tempo de desintegração. Então, o efeito surge mais rápido. Então, você tem um aumento da absorção? Sim. Por quê? Porque absorveu através da mucosa? Geralmente não, mas porque ele passa a absorver de uma forma mais rápida. Entendeu? Muito bem. Com isso, né, eu tenho um aumento da disponibilidade, da biodisponibilidade, tá? Veja bem agora, quando o ativo tem alguma absorção na mucosa bucal, quando o fármaco ou o ativo tem essa característica farmacêutica, físico-química, então, aí sim pode existir, apesar do tempo de contato ser curto, pode existir alguma absorção na mucosa bucal e um pouco na mucosa esofágica.
não é o preponderante, mas pode existir. E com isso a gente tem uma redução do metabolismo de primeira passagem e um aumento da biodisponibilidade. Mas lembrando, esse não é o principal mecanismo de liberação e de absorção do filme, tá? A precisão da dosagem é alta. Vocês vão ver isso. O filme ele consegue, por qualquer técnica que você faça, desde que faça de uma forma caprichosa e bem feita, e feita com exatidão, né? Você consegue ter precisão na dosagem. Seja para o filme feito na indústria, seja para o filme feito no laminador convencional, ou pelo filme feito por moldagem, tá? Você consegue ter precisão. E tem uma outra vantagem, né? Você tem redução da irritação gástrica, porque como os componentes do filme estão em pequena quantidade, do veículo do filme, né? E você tem componentes que, em geral, são gomas, a maioria delas naturais, você não tem irritação, você não tem lactose, você não tem celulose, você não tem talco, você não tem dióxido de silício, você não tem nada disso no filme. Então, a tendência é você praticamente não ter nenhuma percepção de irritação gástrica, nenhum desconforto causado pelo filme, pelo veículo, né? Pode ser em função do fármaco, um efeito colateral, um efeito adverso, mas pelo filme você não tem nenhum tipo de problema relativo aos veículos, né? Tudo é inerte e todos os veículos usados no filme são aprovados para uso pelos principais compêndios, né? Então, vejam, relembrando aqui, ó, como é que é o processo do filme, né? O filme segue aqui, ó, ele se desintegra na saliva. Então, os componentes da saliva molham o filme, esses polímeros desidratados, que a gente chama de solução sólida ou de suspensão sólida, eles se mesclam com a saliva, se transformam em um gel, esse gel espalha as partículas na mucosa da língua. Uma vez que essas partículas estejam espalhadas na mucosa da língua, o fármaco se particiona da forma farmacêutica para a solução, para a própria saliva, né, para a água constante na saliva, e a partir desta dissolução do ativo na saliva, ele entra em contato com a mucosa bucal. Só que acontece, toda vez que algo vai para a saliva, ele molha a boca. Aliás, deixa eu dar uma molhadinha aqui. Ele molha a boca, mas ele também é deglutido. Então, essa parte que está em contato com a boca, a depender do fármaco, pode ter absorção, mas a grande parte acaba sendo deglutida. Essa parte deglutida vai para a mucosa bucal, faringe, esôfago, estômago. Aí, se já tiver absorção estomacal, começa a absorver no estômago, e depois vai para o intestino, né? E lá na luz do intestino ocorre a absorção na sua preponderância, ou aquela fração que não foi absorvida em nenhuma outra etapa é absorvida. Só que isso é muito rápido, porque o ativo já está solubilizado, entende? Então aí, é por isso que aumenta a biodisponibilidade. Então lembre-se, ele age rapidamente porque ele funciona como se fosse uma solução em gotas orais. Funciona assim, tá? Então, ele permite a ingestão sem uso de água, como eu falei, pode ser utilizado em qualquer lugar, sendo discreto. Não há necessidade de cuidado especial na administração. Basicamente, ele pode ser ingerido, dependendo, obviamente, do fármaco, mas ele pode ser ingerido após a refeição, antes da refeição, não durante a refeição, porque não é conveniente, mas antes, após, durante, você não precisa, né? Você abre o sachê e usa. É muito simples, né? E ele vai facilitar, como eu já falei, a administração para todos esses pacientes aqui, né? Então, vejam, é uma forma muito bacana, muito legal, muito inovadora. Tem desvantagens? Tem, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho da principal desvantagem, que é o seguinte: ele não comporta grandes quantidades de doses.
Se você forçar muito, você consegue colocar 100 miligramas no filme. Mas olha só, tem que forçar muito. Para fazer isso, você vai precisar de um filme mais espesso. Aí ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para se desintegrar. E aí você perde um pouco aquela questão da praticidade. Então, o ideal é que a gente trabalhe com doses de, assim, 50 miligramas, né? Então, o ideal mesmo é, quando a gente pensa nos filmes, né? Quando a gente olha para o que existe no mercado, a gente vai ver que os filmes trabalham com doses de 30 miligramas no máximo, assim, estourando. Existem exceções, mas tipicamente é coisa de 10, 5, 20, 25 miligramas. Então, essa é uma limitação. E não é uma limitação da técnica, é uma limitação da forma farmacêutica, né? Outra coisa, apesar de a gente poder e dever usar técnicas de mascaramento e melhoria do sabor, o filme é colocado direto na língua, e a língua é o órgão onde a gente sente o sabor das coisas, né? Então, gente, se o ativo é muito amargo, não dá, é complicado. O paciente, ele vai enjoar, ele vai usar um e não vai querer usar mais, ou simplesmente ele vai cuspir o produto fora. Então, eu sei que os prescritores não têm essa noção do amargor. Então, vai ter gente que eu já vi isso, né? Eu estou fazendo isso desde o começo do ano passado, já atendendo farmácias no Brasil todo, para auxiliá-las na implantação dos filmes orodispersíveis. Vai ter prescritor que vai querer prescrever 50 miligramas de citrus aurantum, né, em filme, e mandar o paciente tomar 10 filmes por dia? Vai ter prescritor querendo prescrever coenzima Q10 50 miligramas em filme? Vai. Mas isso daí é pior do que o rascunho do mapa do inferno em papel de pão amassado. Gente, é muito ruim, né? Eu costumo brincar, né? Imagina que você faz um chá de boldo, mistura chá de boldo com carqueja, fígado cru e bate no liquidificador e manda alguém tomar, né? Quando você coloca fitoterápicos misturado com aminoácidos em uma goma, em um comprimido sublingual, fica com esse gosto, né? Pô, para pensar, né? É muito ruim, né? É muito ruim mesmo. Então, pessoal, não vamos jogar contra a nossa forma farmacêutica. É uma forma farmacêutica linda, maravilhosa, cheia de vantagens. Aí você estraga na hora do sabor. Então, o que precisa ser feito? Orientar o prescritor quanto à aplicabilidade do filme, sem inventar. Mas o prescritor quer fazer. Você vai lá e fala para ele que não. Mas ele quer. Faz como ele indicou, leva para ele e dá para ele experimentar. Ele vai mudar de ideia. Eles fazem isso muitas vezes porque eles não sabem, né? Então, gente, vejam, essas são as duas únicas desvantagens imediatas do filme. E uma terceira, né? Tem que tomar bastante cuidado com o acondicionamento. Explicar bem para o paciente como ele deve guardar os filmes em local fresco e seco, ou seja, um armário que não seja nem da cozinha nem do banheiro, tá? Local fresco e seco. Aconselha-se pôr na geladeira? Não aconselha, porque quando tirar da geladeira vai condensar água aqui no filme e essa água de condensação vai deixar o filme mole, tá? Então, se você está numa localidade, o Brasil é muito grande, né? Se você está numa localidade mais distante, e que é muito úmida, por exemplo, Vale do Itajaí, em Santa Catarina, ou então Belém do Pará, né? Que são localidades úmidas, por exemplo, né? O ideal é você pensar num acondicionamento tipo sachê, né? Sachê aluminizado, que aí você acondiciona em condições de umidade controladas, e uma vez ele estando aqui dentro, ele não vai umedecer, tá bom?
Muito bem. As tecnologias que a gente usa para preparar os filmes são várias, né? Na indústria se usa tudo isso aqui, né? E nas farmácias a gente usa essas duas aqui: a deposição com aplicador e a evaporação a partir do molde. A deposição com aplicador era uma tecnologia, como eu já falei, oferecida para as farmácias. Ela requeria a aquisição de muitas matérias-primas. Às vezes você tinha que adquirir 100 gramas de um determinado tipo de goma e adquirir 1 quilo de um agente filmógeno, formador de filme. E aí essas matérias-primas acabam em tempos diferentes, aí você tem que ir obrigado a comprar 1 quilo daquela matéria-prima, porque o fornecedor só te vende 1 quilo, do outro você tem que comprar 3 quilos, e você tem que gerenciar tudo isso dentro do seu estoque, então é um caos, né? A tecnologia do aplicador demanda um grande número de cálculos, ela tem um tempo de secagem que pode, dependendo se você ou não tem uma estufa, essa secagem pode demorar um pouco mais, requer a aquisição de um equipamento específico para isso, e após você ter o filme, você tem que ajustá-lo manualmente, ou seja, você tem que ir lá, medir com régua e cortar, que é uma operação que, se feita corretamente, é precisa, mas ela é suscetível a erros. Ela é muito fácil de errar, né? E como o tamanho do filme é variável, às vezes você tem um filme um pouquinho maior, às vezes você tem um filme um pouquinho menor, é difícil você padronizar uma embalagem de acondicionamento. Então, com a técnica da moldagem, que é a evaporação a partir de molde, você tem uma tecnologia que simplifica e amplia as possibilidades de preparo de filmes. Você só tem que gerenciar um produto, que é a base polifil. Você reduz o tempo de preparo, porque os cálculos são os mesmos cálculos que você utilizaria para fazer um xarope, que é o que você já faz na sua farmácia. Ela tem um tempo de secagem relativamente mais rápido e reduz o custo indireto, ou seja, o custo de mão de obra e de gerenciamento da forma farmacêutica é menor quando você usa essa técnica de moldagem. Não requer os equipamentos caros da outra técnica, apenas os moldes, que já são a própria embalagem, e uma vez pronto, o filme vai para o acondicionamento. Está pronto, tá? Então, gente, é tudo pensado para que vocês possam fazer, que vocês consigam fazer, né? Como é que a gente faz isso, né? Avalia-se a prescrição, faz um cálculo simples, que é o cálculo de um xarope, o mesmo cálculo que é feito com o xarope, peso-volume, faz uma pesagem que todo mundo tem que fazer, se dispersa o ativo, e veja, essa dispersão do ativo é tão simples quanto dispersar um ativo num líquido oral ou num gel. É muito fácil, é o mesmo processo, né? Aí, adiciona-se a base, né, a base filmógena, se faz a moldagem e se leva para a secagem. A secagem é um processo muito bacana, gente. E agora tem uma novidade que foi lançada aqui também na feira aqui da Consulfarma, que é o pessoal da Milaré, depois dá uma olhadinha lá no stand deles, no stand virtual, o lançamento de uma estufa, né? Uma estufa própria para secagem de filmes, né? E que funciona super bem aqui com a nossa técnica. É uma estufa com ventilação, lançada agora, feita para secagem de filmes orodispersíveis. E a partir dessa secagem, você vai fazer a avaliação e a conferência num controle de qualidade que é simples de ser feito, que é basicamente o mesmo controle que você faz com a cápsula, que é a determinação do peso médio. A variação de peso, nós recomendamos, apesar de não existir essa avaliação de peso, então a gente vai adotar a mesma variação de peso para formas sólidas. Então é bem fácil de fazer essa avaliação e essa conferência. Então é um processo simples, como fazer um xarope ou uma goma ou um gel de uso tópico, né? É um processo simples, com a ressalva e o cuidado de que você vai fazer um controle de qualidade semelhante à cápsula, que é o que você já faz. Você pode até usar o mesmo processador estatístico, né? Os nossos filmes pesam
em torno de 120 a 150 miligramas, dependendo aí do volume que você usa. É um filme fácil de você fazer, né? Os moldes não variam de peso, na verdade, a variação de peso do molde é menor do que 0,02%, ou seja, o molde não tem variação de peso, é muito menor que a variação de peso de uma cápsula, só para você ter uma noção, né? As cápsulas podem ter variação de peso de até 5%, até mais. Isso aqui, esse moldezinho aqui, varia 0,02% de um para outro, né? Então, é desprezível, mas ela existe, mas a gente fazendo no processador estatístico, os resultados são excelentes e é fácil de fazer. Então, veja, você não vai ter dificuldade em fazer, você vai conseguir fazer, né? E tanto nós da RX, quanto o pessoal da Ideal, quanto o pessoal da Ativos, nós vamos garantir que você vai fazer isso. E como é que a gente garante isso para vocês? Primeiro, porque todo mundo que tem, que compra aqui os moldes na Ideal e compra a base Filmogem com ativos magistrais, terá acesso a mim. Não é a outras pessoas, é a mim. E eu vou ajudar vocês a resolver todos os problemas que vocês encontrarem, até conseguir fazer os filmes, né? Você só não vai fazer se você realmente não quiser. Se você falar assim, eu tentei, eu consegui, deu certo, tudo, mas eu não quero fazer. Aí tudo bem, é uma opção sua, mas você vai conseguir. E por que eu estou garantindo isso? Porque muita gente já conseguiu. Eu tenho mais de 250 alunos matriculados no meu curso online. E esse curso vai chegar também a vocês agora através da Ideal, ele já chega através da Ativos Magistrais, e ele vai chegar a vocês agora através da Ideal. Depois vocês liguem aqui para as vendedoras, depois que acabar a live, não liga agora, que agora elas são um pouquinho atrapalhadas, mas vocês vão ter como fazer esse curso de uma forma muito legal e muito acessível, né? Tanto pela Ativos quanto pela Ideal, mas dá uma ligadinha aqui para as meninas depois que elas vão explicar para vocês. E vocês vão conseguir resultados como esse aqui, ó. Isso aqui é um filme Hora Dispersível, feito por uma farmácia. Esse aqui é outro, e esse aqui é legal porque ela estava inspirada no dia que fez, ela combinou a cor do esmalte com a cor do filme, né? Só para tirar a foto. Não, mas na verdade, assim, são clientes meus. Pô, você conseguiu, legal, manda uma foto para mim. E eles mandam, né? O pessoal fica feliz de ter conseguido. Aqui, ó, são outros 3, né? Esse aqui é um filme que foi feito, olha aqui, ó, né? Segue aqui essa setinha aqui, ó. Esse aqui é um filme que foi feito sem corante, sem adição de corante. Esse aqui é um filme sem adição de corante e com corante vermelho, tá? E essa aqui é a mesma moça do outro filme que fez vermelhinho, aqui ela resolveu fazer um azulzinho também, né? Então são clientes nossos que fizeram o filme e conseguiram. Isso aqui é um outro, ó. Conseguiu fazer também o filme. Esse aqui é bem interessante, é para mostrar a técnica de preparo usando o polifil com o laminador e depois acondicionando, cadê ela? Acondicionando nessa caixinha aqui, ó, tá? Que eu chamo de fichário, né? E aqui é uma outra farmácia que está usando a base das encapsuladoras para levar o filme para secagem na estufa, né? Essa aqui ela fez o filme amarelinho, né? Preferiu fazer o filme amarelinho. Essa daqui é uma outra farmácia, eu borrei aqui o nome da farmácia para uma questão de privacidade, mas, gente, essa foto aqui, a pessoa ficou tão contente de ter conseguido que já colocou no Instagram. Né? Já colocou no Instagram o filme. Esse aqui é um caso particular, ela fez um filme vermelho e para mostrar aqui que tinha conseguido, então ela já tirou as fotos e colocou aqui. Né? Então, gente, você pode contar com a gente, né? A RX, a Ideal,
Ativos Magistrais, nós vamos te garantir a melhor experiência que você pode querer ao preparar os filmes. A gente está pronto para te atender, né? E te ajudar a superar esses desafios, né? Eu não superei o desafio de bolar essa técnica da noite para o dia, né? Quando nós começamos, isso aqui não existia. E aí é um mérito aqui da Ideal. Nós testamos vários, não protótipos, né, mas várias formas de tentar fazer isso por moldagem, porque o nosso interesse era fazer por moldagem, que é uma técnica mais fácil. Aí eu testei vários protótipos, umas 4 meses, e não dava nada certo. Aí o negócio ficou parado por 1 ano. Aí depois a gente retomou, e graças ao trabalho incessante aqui de desenvolvimento do pessoal da Ideal, eles chegaram nisso aqui, e aí eu testei uma base, eu montei uma formulação que consegue secar, porque também não é simples, né? Se você usar uma formulação que você encontra na literatura, ela simplesmente não seca. Ou então, às vezes ela seca e o filme cai. O filme que está aqui, ele cai, né? Deixa eu me botar em tela inteira aqui. Só para vocês verem melhor. O filme não cai, ele fica preso aqui, pode fazer o que quiser. Mas na hora que o paciente quer tirar, é super fácil, ele faz assim, ó. E o filme, ó, vou tirar aqui para vocês verem, ó. O filme sai, ó. Facinho. O paciente coloca na boca e utiliza, né? Então, gente, é muito fácil. Vocês vão conseguir. É preciso dedicação? Sim. Como tudo que você faz na vida. Se você não se dedicar, não se empenhar, você não consegue. É preciso amar o que se faz? É preciso, porque sem amor ao que está fazendo, não se faz nada bem, não se faz nada direito, né? Foram 2 anos de trabalho, de dedicação e de amor para que vocês pudessem ter isso chegando até vocês. Então agora, como a gente brinca, né? A bola está na quadra de vocês. As ferramentas você tem. É só você querer e fazer, né? Tudo isso que eu faço com muito amor. A farmácia é a coisa que eu faço desde que era criança. A minha mãe disse que eu juntava a caixinha de medicamento, em vez de brincar de médico, brincava de farmacêutico, né? Então você vê que a coisa vem aí, sei lá, do DNA, de outras vidas, sei lá, né? Mas é isso que eu amo fazer. Eu amo outras coisas também, a vida não é só farmácia, né? Mas eu adoro fazer o que eu faço e trabalhar com o que eu faço, e faço isso tudo com muita dedicação e muito amor. E foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Aqui não é o fim, tá? Aqui é o começo. E eu espero vocês assistindo o nosso curso, comprando aqui as matérias-primas e as embalagens, os equipamentos, para fazer os filmes holodispersíveis. É o momento, não percam isso. E eu acho que tem dúvidas, né? Pessoal, eu vou responder dúvidas agora pelo chat, tá? Por favor, façam as dúvidas. Quem tiver dúvidas, tem 2 segundos para fazer, senão eu vou embora que eu já estou com fome. Estou vendo aqui que tinha uma menina. O Marcelo pergunta qual o preço médio do filme na região Nordeste e qual o custo, não levando em consideração o ativo adicionado. Eu não sei dizer o preço de venda aí no Nordeste, não. Como é que tá? Eu não me preocupei com essa questão de você saber por quanto você vai vender. Cada farmácia vai ter o seu custo. Mas as meninas podem passar para vocês o custo do molde. É muito barato, né? É bem barato, é muito tranquilo de fazer, não é nada impossível. E o preço da base também é muito convidativo, não é isso que vai impedir você de fazer, né? Obrigado, Vanessa, pelas palminhas, viu? Vanessa é uma grande fã aqui, está sempre nas nossas lives.
Mariana de Souza Botelho, onde encontra os vídeos do passo a passo e a lista de ativos que pode se utilizar no filme. Então, se vocês quiserem ter acesso ao curso online, entrem em contato aqui com o pessoal da Ideal, que elas vão passar as informações para vocês, ou então entrem em contato com o pessoal da Ativos Magistrais, que eles vão passar o contato para vocês. Vocês também podem comprar o curso diretamente no site rxsuporte.com.br. Estou colocando aqui no chat. Na área de cursos, vocês vão poder comprar. Mas antes disso, dá uma ligadinha na Ativos e dá uma ligadinha aqui na Ideal, que tem uma surpresa para vocês aí que assistiram a essa live, tá? Deixa eu ver aqui mais uma. A lista de ativos que você pode utilizar no filme. Quem faz o curso tem essa lista de ativos disponível, mas só para não deixar sem resposta, eu digo a você assim, ó, todos os ativos que têm aplicação em pediatria e que são usados em doses de até 50 miligramas, você poderia usar. A lista é muito extensa. Vai desde medicamento, desde, por exemplo, inibidor antagonista da angiotensina 2, passa por antilipêmicos, passa por antieméticos, por morfinas e similares, né, derivados da morfina, passa por canabinoides, passa por produtos para tosse, antitussígenos, por anti-inflamatórios não esteroides, por hormônios, por anti-inflamatórios esteroides que têm absorção através do trato gastrointestinal. Enfim, é uma lista em muitas especialidades, muitas, né? E também, aí, claro, dependendo do sabor, se pode adicionar fitoterápicos e tal. O filme não é muito indicado quando a gente fala em minerais, em fitoterápicos em altas doses, aí já complica um pouco mais. Mas dá para utilizar resveratrol, melatonina, enfim, uma série de coisas que hoje está na prática diária aí, tá? A Vânia Poletini, uma lista de medicamentos que são mais palatáveis. Olha, Vânia, isso daí, o palatável é uma coisa muito complicada, né? De a gente dizer o que é palatável ou não. Por exemplo, 1/3 da população vai achar 20 gotas de dipirona num copo d'água, num copo com 2 dedos de água, vai, por exemplo, você pega 1 ml de dipirona e põe num pouquinho assim de água, né? 1/3 da população vai achar isso muito amargo. Mas 1/3 da população vai achar isso tomável. 1/3 vai achar amargo. Então, a questão da palatabilidade é muito geneticamente determinada. Agora, a gente sabe que determinados ativos têm um amargor maior. Quanto maior a dose, maior o amargor, mesmo que a coisa tenha um amargo pequeno, e as coisas que têm maior peso molecular tendem a ser mais amargas. Tá? Então, quanto maior o peso molecular do fármaco, mais amargo ele é. Mas tem coisa que tem peso molecular pequeno e é amarga também. Então, não tem uma regra. Existem sites na internet que dão o amargor. Eu não lembro agora de cabeça. Eu tenho lá no meu curso os links para esses sites aí. Mas de cabeça agora eu não lembro. Mas existe site na internet que fala do amargor. Eu acho que é bitterdrugs.com. Procura no Google alguma coisa assim. Bitter ou Taste Drugs, alguma coisa assim que você vai encontrar, tá? Ô, Angélica, de Joaçaba, legal. Entre em contato, sim. Vanessa está dizendo que da farmácia já tem o material e é maravilhoso. Obrigado, Vanessa, pelo elogio. E eu estou preparando aí ainda está em preparação, mas eu estou preparando aí para o pessoal que fez o curso, uma aula extra que eu vou colocar lá para o pessoal,
vai estar disponível para todos que fizeram, inclusive aqueles que já terminaram, já concluíram, vai ser bem legal para vocês, tá? Mais alguma dúvida? É legal quando a gente vê o testemunho assim, né? De um cliente. Só contando aqui uma história, tem uma farmácia que comprou o material com a gente, comprou aqui os moldes e comprou a base, e ela, na época, ela não tinha estufa. E ela está no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade bem pequena. E ela queria fazer filmes porque ela gostou da ideia, né? E aí ela fez assim, ela não tinha estufa, então o marido dela é meio inventor, né? E para conseguir fazer a secagem dos filmes, que na cidade dela estava demorando um pouco, ele colocou o produto, ele fez uma estufa para ela de madeira, usando um ventilador de computador e uma lâmpada, né? Uma lâmpada incandescente, normal, né? E conseguiu fazer uma estufa de secagem. A Mariana de Souza perguntou aqui, né? Se os filmes secam sem estufa. Então, Mariana, é assim, ó. Depende do que você pôs no filme. Porque quando você mistura o ativo no filme, forma um filho, é como se fosse um casamento, né? Um filho de um casamento. É uma terceira entidade. O filme com ativo, às vezes, o ativo ajuda o filme a secar em um ambiente de temperatura controlada e um ambiente seco. Então, por exemplo, um ambiente que está a 22 graus, com uma umidade relativa de uns 40%, o filme pode secar se ficar umas 6 ou 7 horas secando. Ele pode secar, mas pode não secar também. A estufa que a gente trabalha é uma estufa de baixa temperatura. É uma estufa que tipicamente ela vai trabalhar por volta de 40 graus, às vezes até com 35 graus. E isso era um problema que existia. Porque a maioria das estufas parte de 50 graus. Ou assim, as estufas partem de 25 graus acima da temperatura do ambiente que elas estão. Então, isso era uma dificuldade. Hoje, o pessoal da Milaré resolveu isso e eles têm uma estufinha nova lá, que eles lançaram, que começa a trabalhar com temperatura mais baixa. Tipicamente, professor, posso usar uma estufa bacteriológica? Pode. Só que a estufa bacteriológica ela é feita para manter a umidade dentro da estufa. E nós precisamos de uma estufa que tire a umidade de dentro para o filme secar. O filme ele é um gel composto de água e etanol, e este etanol e esta água eles têm que evaporar para o filme secar e formar. Se o etanol e o filme, se o etanol e a água não evaporam, ele não seca. Então, a secagem em estufa a 35 graus com ventilação, 35 graus é uma temperatura que em cerca de 40 minutos a 1 hora você tem todos os seus filmes secos. Independente se você faz pelo laminador ou faz pelo molde, né? Você vai ter os filmes secos. Agora, o filme ele seca melhor quando está em estufa. Se você adquirir uma estufa para secagem, você pode adquirir essa estufa para secar outros materiais também na sua farmácia, quando ela não estiver dedicada para os filmes. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, né? Todo investimento que nos poupa tempo dentro da farmácia vale a pena, porque ele reduz nosso custo. O nosso maior custo na farmácia é a mão de obra. É o tempo que se gasta para preparar o negócio. E é por isso que o molde é tão legal, porque o molde corta na raiz o custo de preparo, né? A Aline Gregório, vocês conseguem enviar para Portugal este material? Aline, eu recomendo que você entre em contato aqui com o pessoal comercial. O curso, certamente, porque ele é um curso online, feito por computador, você vai receber um login e uma senha, então você poderá acessá-lo de qualquer lugar, né? Se você quiser acessá-lo de sua residência, poderá fazê-lo. Então, é fácil. Agora, o envio
da matéria-prima e o envio das embalagens, você tem que vir aqui com a área comercial do pessoal para fazer esse trabalho aqui e enviá-lo aí para Portugal. Eu não sei como é que está a questão da importação e exportação, mas eu acho que tudo no mundo é possível de se resolver, se dá um jeito, né? A gente consegue resolver as coisas. Então, é só... Entre em contato com a área comercial aqui da Ideal, com a área comercial da Ativos Magistrais, para ver como eles podem fazer para enviar para você o material e você ter os filmes orodispersíveis. E comigo, no curso, você vai poder conversar online pela própria plataforma do curso ou via qualquer outro tipo de chat disponível, tá? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, acho que agora o chat está quietinho, né? Então, eu mais uma vez aqui, em nome da Ideal, né, que proporcionou esse encontro para vocês, aqui comigo. Vocês sabem que eu gosto muito de estar presente, poder abraçar, poder conversar, poder dar risada. Eu gosto muito de estar com vocês ao vivo, presencialmente. Eu curto muito fazer esse negócio. Mas o tal do corona, né, não deixou a gente fazer isso esse ano. Todos os anos eu participo com vocês lá na Consulfarma, no estante da Ideal. Estamos aqui no auditório da Ideal. A Ideal tem um auditório aqui para vocês, para recebê-los aqui presencialmente, com todo conforto. E a gente já fez vários eventos aqui, né? Ao vivo, presencialmente, trocando ideias, né? Sorrindo um para o outro, mas esse ano não pudemos fazer. Então, conseguimos fazer agora via online, né? Com todo o carinho, com todo o amor, toda a dedicação para vocês. Eu espero, acredito que eu vou ficar muito, muito feliz se vocês colocarem tudo isso em prática, né? O Bernard Shaw, que é um escritor grande, né? Inglês famoso, um grande escritor, um dos maiores da humanidade, dizia o seguinte: se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e eu te dou a minha maçã e você me dá a sua maçã, eu fico com uma maçã e eu fico com duas maçãs e você fica com duas maçãs. Mas se você tem uma ideia e me conta, e eu tenho uma ideia e te conto, a gente não fica com uma maçã cada um. A gente fica com duas ideias, né? As ideias, elas crescem, elas se somam, elas são diferentes dos produtos, que se eu trocar com você, eu troco o meu pelo seu. Quando você tem uma ideia e me conta, e eu te conto as minhas ideias, você passa a ter também mais uma ideia, sem que eu tenha perdido a minha. E eu vou ficar muito feliz e muito contente se vocês colocarem em prática. É para isso que eu estou aqui, né? Para ver a nossa profissão ser valorizada, para ver a nossa profissão crescer e para ver a gente atender as pessoas que precisam do nosso trabalho. Está escrito sedare dolorum divinum est, ou seja, mitigar a dor é um ato divino. E nós, farmacêuticos, temos essa capacidade. Se os médicos, os prescritores, são, entre aspas, deuses, nós somos anjos, né, que levam a cura, que possibilitam a cura para todas as pessoas. Eu gostaria de agradecer muito vocês terem me ouvido até agora e fiquem em paz, um grande abraço e para aqueles que acreditam, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.